Bom dia, graça e paz, iniciando então mais um Pão Diário. E o texto que nós vamos ler hoje é uma nova série que trará muito conhecimento e esclarecimento a respeito do tema sobre salvação e justificação. O texto é da Epístola ou Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar aí. Hoje eu darei uma introdução a respeito do livro. Posteriormente nós vamos trabalhar e eu pretendo falar até o fim deste livro. Mas vamos iniciar a respeito do primeiro capítulo e argumentar antes para os amados entenderem todo o contexto e assim aprenderem um pouco na questão teológica a respeito do tratado de Deus em relação à salvação e justificação. O texto ao Romanos, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tradução King James. O autor dessa epístola é o apóstolo Paulo e o seu propósito é apresentar a mensagem do Evangelho de Paulo aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre os crentes judeus e os crentes gentios. Este livro ele foi datado aproximadamente aos anos 55 e 57 depois de Cristo. Verdades fundamentais que nós vamos encontrar neste livro é o seguinte: judeus e gentios são pecadores sobre o juízo divino. 2. Judeus e gentios recebem a justificação somente mediante a fé, à parte das obras. 3. A santificação que conduz à glorificação ocorre mediante a dependência do Espírito Santo. 4. Judeus e gentios exercem papéis interconectados na história. E 5. Os cristãos e judeus e gentios devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Dentro da teologia reformada, nós entendemos que o livro de Romanos ele trata de disciplinas fundamentais em relação à doutrina da soteriologia, que é o estudo do livramento sobre a salvação. A palavra sotério significa livramento. A soteriologia, estudo tratado sobre o livramento ou salvação. E ela vem tratando a respeito do pecado, sobre a lei, sobre o juízo, o destino humano, sobre a fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano da salvação, a obra de Cristo e do Espírito e a esperança cristã, a natureza e a vida da Igreja, o lugar dos judeus e dos gentios nos propósitos de Deus e o significado do Antigo Testamento, os direitos e deveres da cidadania cristã e os princípios da devoção pessoal e da moralidade. Vejamos que o livro de Romanos é um livro literalmente riquíssimo, teologicamente falando, trazendo para nós informações importantes, desde o Gênesis na questão do pecado até a questão da nossa redenção e a nossa prática de vida cristã, literalmente, que a gente chama de a ortodoxia, é a parte teórica, e a ortopraxia é a parte prática. Primeiro, o apóstolo Paulo faz um levantamento teológico por escrito do capítulo 1 até o capítulo 11, tratando essa questão do legalismo em relação à graça, e se ambas têm correlação, se podem estar dentro do mesmo contexto. Então Paulo vai trabalhar dentro desses textos a respeito disso. E também vai falar muito sobre a graça de Deus, o favor de Deus, a cariz, a graça de Deus, o favor de Deus para aqueles que não merecem.
Diante de tudo isso que nós estamos argumentando aqui, nós vemos que nos livros e bíblias de estudos separam alguns esboços, e aí nós temos aí dentro da Bíblia de Genebra, eu utilizo a Genebra como base de esboço, que é da linha reformada. Então ela traz saudações e desejos do apóstolo Paulo, que é o capítulo 1 do 1:17, 2, a pecaminosidade dos judeus e dos gentios, que é tratado do versículo 18 do primeiro capítulo até o capítulo 3, versículo 20. 3, ele trata sobre a salvação para os judeus e gentios, do capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 8, versículo 39. E no quarto item ele fala os papéis dos judeus e dos gentios na história, tá? E quinto, instruções práticas, que é Romanos capítulo 12 até Romanos capítulo 15, vai falar sobre as instruções práticas. E termina então na sexta parte com as saudações finais, que é o capítulo 15, versículo 14, do 16 a 27. Essa série será maravilhosa, irá edificar muito as nossas vidas e te trará muito mais próximo do que é a graça de Deus. Então eu informo para você não perder, vai demorar um pouco, porque é um devocional de 15, 20 minutos, mas a profundidade desta carta é algo extraordinário e vale a pena. Lembrando que, então, a Epístola aos Romanos, ela traz a tese do capítulo 1 até o capítulo 11, ele traz a tese, a parte teórica sobre graça, sobre o pecado, sobre o perdão, sobre a justificação, pontua quem é o judeu no propósito de Deus, pontua também o propósito dos gentios e vice-versa, se há diferença nessa classe de etnia entre os judeus e os gentios. Tudo isso é tratado como uma tese, né? Como teoria. E aí no capítulo 12, tá? Nós vemos aí do 12 ao capítulo 15 a parte de estágio, a prática, a ortopraxia a respeito do que é viver pela graça, o que é viver a salvação em Cristo Jesus. Então, iniciando, como sempre, o apóstolo Paulo tem por costume iniciar suas cartas sempre colocando o seu nome, fazendo umas referências, padrões, identificando que aquela carta foi literalmente escrita por ele, não só escrita por ele, mas direcionada a tais pessoas ou a tal comunidade ou a tal irmão específico, mas Paulo sempre toma esse cuidado de trazer isso. O interessante é que o apóstolo Paulo, que é um conhecedor das Escrituras, né, que pois ele foi fariseu, né, e ele foi doutor da lei, estudou com os melhores e maiores aí, vamos dizer assim, docentes da teologia, do legalismo, da lei. Paulo traz assim um conteúdo muito rico de citações do Velho Testamento e fazendo a ponte com a graça, com o Novo Testamento. Então ele esclarece muitos pontos importantes para nós que na verdade professamos esta fé e que traz um conteúdo riquíssimo. Voltando então para o texto do Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, eu quero trazer para os irmãos também, aproveitar aí, vamos falar um pouco dentro de um contexto muito simples sobre a questão da hermenêutica, o contexto, o texto, fazer exegese utilizando algumas palavras principais que o apóstolo Paulo utiliza, trazendo do grego, que traz uma compreensão mais exata do sentido do que o texto está querendo trazer para nós, tá? Então nós vamos argumentar isso, eu quero dizer para você não perder esta aula, tá bom? Voltando ao texto da Epístola a Romanos, capítulo 1, do versículo 1, você vai ver também que eu vou estar constantemente voltando todo o contexto em relação ao texto, porque cada texto está linkado, está conectado, está inerente aos fatos argumentados passo a passo. E é importante que quando nós estudamos uma epístola, e a epístola sempre tem essa característica de doutrina, de ensinamento, e não de dogma, que é uma outra questão que a gente não vai abordar agora,
mas Paulo vai ser bem claro nesse aspecto, trazendo para nós toda essa teologia, esse tratado sobre Deus, e principalmente tratando a matéria sobre soteriologia, sobre salvação, livramento. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amados, a palavra apóstolo, eu vou até abrir aqui a minha Bíblia Strong para a gente ver aí o texto no original, para que a gente também possa aprender um pouco mais. E a gente pode ver que no sentido o seguinte: a palavra apóstolo, do grego apostolos, significa um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens, especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo. Nenhum sentido mais amplo aplicado em outros mestres cristãos eminentes. Está usando a referência de Strong. A referência de Strong, na verdade, para a gente fazer a exegese e para os irmãos perguntarem, Alex, o que é exegese, né? A exegese é o seguinte, amados. A exegese é quando você tira do texto sagrado, vai buscar, fragmenta o texto no original e procura ver o significado da palavra no sentido original, tá? Para que a gente não venhamos fugir no sentido, parafraseando um outro sentido que a palavra não queira dizer. Por isso que é importante nós abordarmos esse contexto sobre a referência de Strong. E a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita no grego koiné, que é o grego da época de Cristo, do apóstolo Paulo. Então a palavra apóstolos, e aqui o próprio Strong já está falando, é especificamente aplicado aos 12 apóstolos de Cristo. A palavra apóstolo literalmente significa enviado, mensageiro, aquele que está trazendo a mensagem, né? Uma coisa que a gente pode entender, amados, é que essa denominação de apóstolo, ela está correlacionada diretamente àqueles que literalmente tiveram contato, né, dentro do Evangelho, da Boa Notícia, tiveram um contato direto com o Mestre, com o Rabone, com Cristo Jesus. E hoje nós vemos no nosso contexto contemporâneo, aqui na nossa época, muitas pessoas que se denominam apóstolos, apóstolas, né? É um equívoco dentro desse contexto, não é muito aceito pelos conservadores este termo passar como apóstolo, se de fato o último apóstolo para nós seria o apóstolo Paulo, tá? Então, diante disso, o texto é bem claro, Paulo está esclarecendo que essa palavra, esse termo apóstolo, são aqueles que literalmente tiveram contato direto com Cristo Jesus. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus no período dos livros sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Vocês vão de lembrar isso, tá? Mateus, Marcos e Lucas, livro sinótico. O apóstolo Paulo não está fazendo parte dos livros sinóticos ali no Evangelho de João. O apóstolo Paulo, na verdade, ele surgiu depois, aí no período da igreja primitiva, e ele, que era Saulo, perseguiu a igreja como fariseu, não só perseguiu, como permitiu a morte de alguns cristãos, e literalmente Saulo teve um encontro com Jesus, quer dizer, Jesus teve um encontro com ele, não de forma facultativa ao qual ele pudesse escolher, mas literalmente Cristo pegou ele de jeito. E literalmente o apóstolo Paulo então transformou-se em um Saulo e em um Paulo e escreveu 2/3, bem dizer, do Novo Testamento, trazendo para nós as questões doutrinárias fundamentais dentro da teologia como um tratado, né? Então ele vai falar sobre a questão que a gente abordou sobre a martiologia, a doutrina do pecado. Ele vai falar sobre cristologia, a respeito de Cristo, que é a doutrina sobre o Cristo. Vai falar a respeito sobre a soteriologia, a questão da salvação, o livramento, tratado sobre isso. E ele traz esse recurso teológico. E a palavra apóstolo, ela denomina que aquela pessoa ela teve um contato direto. Aí você vai falar, mas você não falou que Jesus não fazia parte dos livros sinóticos, não esteve ali na última ceia? E de fato é verdade.
O apóstolo Paulo conheceu Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado. E dentro desse contexto, eu não vou te lembrar agora toda a referência, mas o apóstolo Paulo foi e teve uma aula VIP com Cristo no deserto. Eu não me engano, acho que é em Coríntios, eu não vou lembrar agora a referência, mas o apóstolo Paulo literalmente foi ensinado pelo próprio Cristo. Você vê isso na própria palavra ensinada a respeito da ceia do Senhor, ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que ele diz: porque eu recebi do Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse. Então você vai ver que todo o ensinamento, a relação da graça com o apóstolo Paulo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que literalmente deu esta oportunidade a ele, chamou ele, escolheu ele para literalmente servir a Cristo. Então esse termo usado hoje nos nossos dias atuais é realmente uma arrogância no meu ponto de vista teológico, e até para os conservadores acho que se chamar eu sou o apóstolo, eu sou a apóstola. Eu não acho muito adequado, porque o apóstolo, como diz todo apóstolo, ele já não está entre nós, e ele, um deles, os últimos, foram o apóstolo Paulo. Essa palavra denominada apóstolo são aqueles que tiveram o contato, o ensinamento direto com Jesus Cristo, o Rabone, tá? E aí ele diz assim, então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, então, ele explica qual é a função, qual é a sua responsabilidade, o porquê que Cristo os separou. É para trazer o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus. Você vê que o apóstolo Paulo, ele, apesar de ser fariseu e era ex-fariseu e também conhecedor da lei, ele não traz nas suas cartas a palavra Evangelho dos céus ou Evangelho, ele traz muita expressão Evangelho de Deus, para que então, porque o seu propósito, o objetivo não era ensinar os judeus, ainda que ele tenha ensinado, nós vamos ver isso aqui em Romanos, dentro dessa epístola. Mas ele trata muito essa questão, ele traz o Deus humano, Deus carne, o Emanuel, Deus que pode ser tocado, ouvido. Então Paulo traz essa proximidade, essa intimidade, a qual a pessoa que conhece o Evangelho, ela conhece a Cristo, ela conhece a Deus, ela conhece o seu mandamento, ela conhece o seu ensinamento, ela está literalmente envolvida com a vontade de Deus. E nós vamos ver isso mais para frente, com calma. Eu sei que você está ansioso, querendo saber. Você nunca mais vai olhar para a carta aos Romanos da mesma forma, porque o apóstolo Paulo nos leva a uma proximidade, uma profundidade de relação com Deus. E aí você vai ter N motivos para se render muito mais aos pés de Cristo e entender o que o Evangelho faz com a vida de um homem ou de uma mulher. Então o apóstolo Paulo fala isso, e que ele foi separado, O termo separado, deixa eu ver se ele utiliza aqui a palavra ekletos, que quer dizer o texto de separado no grego. Não, ele está usando outra palavra no grego que significa aporizo ou aforizo, tá? Do grego. Separar de outros pelo estabelecimento de limites ou seu uso de critérios. Limitar, separar. Então, o sentido que dá a palavra é que Cristo chamou ele especificamente para fazer o anúncio do Evangelho de Deus. E esse anúncio não foi focado em Jerusalém. Esse anúncio não foi focado no Templo de Israel. Lembrando que o Templo de Israel foi destruído, assim como nós já havíamos lido no ano 70, onde houve uma grande perseguição e a Igreja do Senhor foi dispersa. E literalmente, então, o templo, que era a referência do culto sacro do Antigo Testamento, não havia mais. É tanto que você vai ver que na carta aos Romanos, nós vemos aqui uma igreja formada por metade de judeus e a outra parte gentios, e que eles congregavam em casa. Vamos ver isso aqui, o apóstolo Paulo ensinando nas cartas Romanos, ele mandando saudação aos irmãos que congregavam em casa. Tá? Literalmente não quero dizer aqui, tratar a respeito dos irmãos desigrejados. Eu não vejo essa denominação desigrejado com bons olhos.
eu vejo uma forma pejorativa, ao ponto de que os tradicionais, né, chamados aí os religiosos tradicionais, acostumados aí com a tradição religiosa do templo, né, onde a mão pode tocar, você pode sentar lá no templo, orar. Então, a gente precisa entender isso, tá? A respeito disso, que a carta aos Romanos eram os irmãos que congregavam em casa. Então, assim, não vejo nenhum impedimento da igreja, ela está literalmente congregando em casa, ainda que ela não perca a sua característica como igreja, né? Respeitando o ensinamento da palavra, a oração, a comunhão, o partir do pão, tudo aquilo que está dentro do contexto da igreja primitiva em Atos. Você vai ver isso em Atos, você vai ver ali que quando eles tiveram uma manifestação do Espírito Santo, eles estavam no cenáculo, era como se fosse uma copa, uma cozinha, todos reunidos ali orando, né? E Deus literalmente derramou o seu Espírito. Tá maravilhoso, Romanos, amados, Romanos é maravilhoso. Se você estudar, você vai se apaixonar por ele e vai falar, eu quero estudar todo dia, é muito bom, tá bom? Vamos ficar por aqui, vamos agradecer a Deus por mais este devocional e que Deus possa estar falando no seu coração. Pai querido, Pai eterno, nós literalmente entramos mais uma série, onde o apóstolo Paulo, assentado conosco, nos ensinará a respeito da doutrina da salvação, aonde nos levará a ter uma intimidade a respeito com teu Filho amado Jesus Cristo e entendermos o que é a graça e qual o malefício do pecado na nossa vida, mas teremos ao auxílio do Espírito Santo que testificará em nossos corações a respeito desta palavra, transformando a nossa mente, metanoia, literalmente, e vivendo a ortopraxia, o evangelho na prática. Por isso, Senhor, te pedimos que cada pessoa que está ouvindo esse devocional seja alcançado pelo Teu Espírito Santo através desta palavra e que este devocional traga para ele uma intimidade, uma relação contigo e que ele se sinta amado pelo Deus Altíssimo, o Deus que nos ofereceu a cariz shalom, né? A graça e a paz. É isso, que cada um de nós possamos experimentar e ser chamados por Ti como filhos justificados e santificados por Ti. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, que todos digam amém. Deus abençoe e fique com Deus. Paz.